Olá, no nosso Justiça às Claras da BH News, nós vamos entrevistar a advogada do Citraeng, do Sindicato dos Servidores Federais do Estado de Minas Gerais, doutora Juliana Benício. Doutora Juliana, é um prazer que a senhora esteja aqui conversando com a gente. O programa Justiça às Claras tem entrevistado pessoas do judiciário e, como não poderia deixar de ser, o primeiro e grande tema foi esse corte orçamentário que atingiu a justiça de uma forma geral. É que a opinião sempre foi muito dos juízes, de delegados, e como a senhora hoje representa o Sindicato dos Servidores, a gente gostaria de abrir esse espaço para também vocês emitirem a opinião da classe, da entidade. Me conta uma coisa, como que a entidade está vendo, que representa, obviamente, os servidores, está vendo esse corte geral do Poder Judiciário? Cristiano, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço aqui em nome de toda a diretoria do sindicato e de todos os servidores do Judiciário Federal aqui em Minas Gerais. Nós que agradecemos. Obrigada. Essa pergunta sua, ela toca em vários aspectos centrais daqui da vida da justiça, principalmente da justiça do trabalho aqui em Minas Gerais. Porque o corte orçamentário, ele foi muito superior na justiça do trabalho em relação, por exemplo, à justiça federal comum. Então, os efeitos nocivos, é óbvio que eles são sentidos também na justiça federal, mas na justiça do trabalho eles preponderam, eles são muito maiores. Me conta uma coisa, aonde que esse corte foi mais impactante na visão do sindicato? Então, o corte em relação às despesas de investimento, ele foi absurdo, brutal, ele tocou, né? Foi brutal. Nós tivemos com o doutor Glauco Becho, há uns programas passados, que é o presidente da Matra, e ele tinha falado que a parte de investimento foi um negócio assim, assustador, né? No dia 19, inclusive, houve uma manifestação em conjunto, puxada pela Matra, pelo Citraeng, pela OAB, estiveram presentes membros do Ministério Público do Trabalho, todos contra esses cortes, que na verdade eles representam um desmonte da Justiça do Trabalho. E aí, como eu te disse, 90% da previsão para o orçamento de investimento que tinha sido feita, ela foi cortada. Isso significa o quê? Por exemplo, o PJE, que é um sistema que vem sendo muito festejado, principalmente pelos advogados, e aqui eu falo na condição de advogada trabalhista também. Esse sistema que tem sido exitoso corre o risco de ficar perdido, ficar completamente perdido, porque desses 90%, 80% seriam investidos na manutenção e no aprimoramento do PJE. É possível dizer que esse sistema estaria em risco efetivo de ter um colapso? É possível, porque a questão do backup, do armazenamento das informações... Do famoso Java, né? Que a gente o Java é a tristeza dos advogados, né? Mas eu acho que vai além disso, não saberia te falar os detalhes, mas assim, é a questão de armazenamento de informações, de segurança das informações e de garantia de que pessoas que não poderiam ter acesso ao sistema, isso fica comprometido com a falta de investimento nessa rubrica, nessa demanda específica. Essa redução, houve uma redução clara de horário na Justiça do Trabalho. Houve essa redução na Justiça Federal também em relação a atendimento? Não, porque como eu te falei, a Justiça do Trabalho, ela sofreu, o corte dela é 3 vezes maior do que o corte para a Justiça Federal em relação à questão do custeio. Sim. Com isso, uma das medidas, porque medidas drásticas foram tomadas. Uma das medidas foi essa diminuição do horário de atendimento. Antes era de 8 da manhã às 17 e agora passou a ser de 9 da manhã às 15. O que acontece? Muita gente fica pensando, nossa, diminuiu o atendimento, que maravilha para o servidor, né? O servidor vai trabalhar menos, vai poder ficar mais em casa, mas na verdade é antes pelo contrário. É muito importante que a senhora esclareça isso até para os nossos telespectadores, de uma forma geral. Eu não tenho dúvidas, é importante que fique claro que na verdade isso foi extremamente nocivo para a vida do servidor. São vários os aspectos.
de um lado, o servidor já contava com uma vida regrada para um horário específico. Então, por exemplo, nós temos servidores lá que faziam faculdade durante a manhã e iam para o tribunal ao meio-dia e saíam às 19. Esse servidor não pode mais, porque o tribunal só pode ficar aberto até às 16 horas. Aberto, eu digo, só pode ter expediente interno até às 16 horas. Então, esse servidor que fazia faculdade de manhã, no meio do semestre letivo, ele teve que se deparar com a situação. Mantenho o meu curso, mantenho o horário do meu curso, ou vou ter que, ou me adequo à imposição do tribunal, que foi uma imposição unilateral, não ouviu os servidores, e do dia para a noite eles tiveram que mudar completamente o seu ritmo, né? Seu ritmo de vida mesmo. Me conta uma outra coisa, como é que o sindicato está vendo essa questão dessa diminuição de horário em relação à vida médica? A gente tem ouvido dizer que muito servidor está afastado, está sob um estresse, porque com menos horário de trabalho, mas a quantidade é a mesma, se não for maior, o pessoal deve estar passando um certo aperto para trabalhar num rendimento maior em menor tempo, não? Então, Cristiano, na verdade, não mudou a jornada dos servidores, né? Eles têm uma jornada de 7 horas e eles continuam com essa jornada de 7 horas. E aí, mas tendo que fazer mais, exatamente, produzir mais. Mas por que ele tem que produzir mais? E aí é um outro efeito nefasto dos cortes. Por quê? Eles trabalhavam apoiados por estagiários, os contratos com os estagiários foram cortados. Eles trabalhavam apoiados por terceirizados e o contrato com os terceirizados foi reduzido. Cerca de 300 terceirizados foi dispensado agora no último período. E, além disso, tinha um contrato, um programa social do tribunal com uma associação de pessoas portadoras de necessidades especiais, surdos. E esse contrato também foi abruptamente cortado, mandaram embora aí dezenas de trabalhadores que eram vinculados a esse programa. E aí, de repente, os servidores têm que lidar com toda essa demanda que era dividida com os estagiários e com os terceirizados e com os FENEIs, eles têm que lidar com ela sozinhos, do dia para a noite, tem que se readaptar a isso. E a questão da alteração do horário também é nociva, por quê? Permitia-se antes, como o horário era grande, permitia-se antes grupos de trabalho, vários grupos de trabalho que às vezes nem coexistiam no mesmo espaço durante o mesmo horário. Agora não, todo mundo tem que ficar amontoado dentro do tribunal no mesmo horário. E aí o que acontece? Eles não têm condições de trabalhar com o mesmo conforto que eles tinham antes. Entendo. Nós vamos fazer uma pequena parada, já voltamos com esse assunto no segundo bloco.